Olá, alunos, fazer a correção da semana 3 do PET 7, Plano de Ensino Tutorado de Filosofia. Essa semana nós estudamos um pouco sobre Galileu Galilei, a sua importância naquele momento ali da passagem, que a gente tem que entender que essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna não foi assim de um dia para o outro. A gente tem aí, num resumo da história, períodos importantes, mas assim, foi períodos de muito sofrimento, de muita mudança epistemológica, mudança de vários contextos culturais e econômicos também, que foram debandando para o que nós entendemos hoje para a modernidade. E Galileu Galilei foi importantíssimo, até mesmo nesse espírito de renovação dele, das questões científicas, das pesquisas, de tudo que ele descobriu, de todas as teorias e também as descobertas dele em relação a questões científicas que foram de suma importância. Nós temos aí 3 questões, 2 objetivas e uma de montar um texto. Lembrando que essa questão de atividade de montar texto é importantíssima para o aluno, para ele treinar realmente esse momento de dissertar, de argumentar, porque quando ele for fazer, tanto Enem como vestibulares aí, precisar colocar isso em prática, a forma de argumentação, para ele já ninguém aprende isso de um dia para o outro. E fazendo esse tipo de atividade, de treino aí, principalmente dentro da filosofia, ajuda muito. Vamos lá, a primeira questão, as questões científicas em Galileu Galilei, né, devem ser confirmadas ou refutadas, ou seja, concluídas, direcionadas através de quê? Das experiências e das observações feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. Ele tem uma influência muito grande. Nesse período nós podemos dizer que o racionalista está em grande evolução, depois vamos ter os filósofos empiristas. Então todo o desenvolvimento técnico, científico desta época tem assim uma importância grande de desvincular da religião. E desvincular principalmente questões, tanto especulações filosóficas, especulações teológicas, que vão mais na direção de argumentações, da teoria em si, né? E das escrituras e da fé. Então todas as outras questões tentam objetivar isso e dar importância a esses aspectos que a ciência tenta separar depois desvincular. Então a letra D é a mais correta. A 2, em que Galileu faz uma comparação de 2 livros, ou seja, o livro da Bíblia e o livro da natureza. No próprio texto aqui, a gente já acha a resposta dela, né? Aqui, os 2 livros são de obras de um único autor, e por isso mesmo não podem ser contraditórios. Se Deus escreveu os 2 livros, tanto da Bíblia como da natureza, eles não podem ser contraditórios. Todas as outras respostas, a não ser a E, ela vai corresponder a isso que está lá no texto e que corresponde àquilo que Galileu Galilei realmente defendia, né? A 3, então, nós temos aí para montar uma redação. Eu coloquei aqui vários elementos que ajudam, né? Isso daqui não é a redação em si. Você pode ver que tem tópicos. São ideias de argumentação. Então, o próprio aluno, ele tem que, ao pegar tópicos assim, porque muito nas redações de Enem, de vestibular, você tem lá até tirinhas, charge, tem um texto, tem uma frase de um pensador, e o aluno tem que desenvolver esse aspecto argumentativo, que é algo que a gente cria com leitura, com atenção, com colocar no papel. Professor, eu acho muito chato. Se você achar chato tudo que você pensar que não corresponde àquilo que você quer, você não desenvolve essas habilidades.
Então aqui, ó, a importância da imaginação na especulação científica, né? Então eu coloquei, a imaginação é um talento, é criatividade. É a forma que nós, seres humanos abstraímos. Abstrair é que você tem como ideia, não tem ali objetivo, não é um objeto na sua frente. São abstrações de argumentações e os objetos de uma maneira a produzir teorias e técnicas para soluções de problemas. Ela é ferramenta indispensável na especulação científica para a resolução de problemas, teorias e técnicas. Então o cientista, ele não é só experiência, ele também tem as ideias. Então se a gente pensar, as experiências elas ajudam, mas as ideias, a imaginação, elas contribuem muito para a gente achar as teorias, as técnicas para resolver os problemas. Nós não estamos na pandemia aí, temos aí a busca da vacina que tenta fazer testes e testes, mas sempre em prol de uma teoria. Sempre teoria. Você pode ver as explicações, qual teoria que está sendo usada, qual técnica que está sendo usada. E a imaginação ela contribui muito. A imaginação, a curiosidade, né, que são elementos importantíssimos para quem está fazendo filosofia também. Filosofar é imaginar, é ter curiosidade pela vida. Aqui nós temos uma frase de um dos autores que a gente acha aí na literatura brasileira: o imaginário emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real, como elemento propulsor. Então a escolha baseada no imaginário leva a uma busca maior e mais rígida pelo sucesso pessoal e profissional. Então a pessoa que tem a imaginação, que cultiva a imaginação, ela sempre vai buscar algo, um projeto maior para a vida dela. E a imaginação contribui para esse projeto de vida pessoal, porque a gente vai sempre transcender e não conformar com a realidade. Eu me imagino ser uma pessoa muito equilibrada, eu imagino ser um grande intelectual, um escritor, um palestrante, imagino ser um médico. Então a imaginação, você se imaginando, faz você projetar a sua vida e não se conformar com a realidade que está aí presente. Não se conformar não é negar ela, não. Eu tenho que superá-la. Então, ao mesmo tempo que a ferramenta de construção pode ser usada como ferramenta de controle também. Um elemento aqui que aparece. E a imaginação e o controle social. Então, as propagandas e ideologias que a gente vê constantemente, aí nós somos bombardeados muito, né? Exploram então a imaginação. Em especial coletivo. O que é coletivo? Todo mundo imagina que o mundo capitalista deve ser assim, assado. Então, se todo mundo imagina assim, as ideologias, as propagandas, elas reforçam e começam a direcionar para você pensar da forma como deve ser a classe dominante. E nesse sentido, você acaba sendo controlado. Então, a imaginação, ela é uma ferramenta que pode ser, eu posso fazer analogia igual a faca, né? Ela pode ser um instrumento que ajuda a cortar verduras, carne, várias coisas dentro de um trabalho, de uma cozinha, por exemplo, até mesmo um trabalho. Usar ela como pode ser uma arma, né? Para destruição de alguém, para matar, para ferir um animal. E nesse sentido, a gente tem que mostrar o lado ruim, o lado positivo, quando se tem a ferramenta, né? Para não se cair nesse controle aí de perder a autonomia. Então vocês veem que tem muitas ideias para você desenvolver. E aqui não é o texto em si, mas você pode pegar essas ideias e destrinchar, melhorar a argumentação. Então nós fechamos aí a nossa semana 3. Bons estudos, bons aprofundamentos. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.